Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos amados irmãos, amadas irmãs. Faço você bem-vindo ao programa Palavra Falada neste dia 3 de abril de 2024, quarta-feira. Hoje nós leremos o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. Lucas 24, versículo 13 ao 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamando Cleofas, lhes disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntando: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Em verdade, que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto um anjo e que este afirmava que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entregar a sua vida na glória? E começaram por Moisés e passaram pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde eles iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e o partiu e deu-lhes conforme na sua ceia. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os outros 11 discípulos com os olhos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho. E como tinha acontecido, Jesus, ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, assim como aconteceu com esses discípulos, quantas vezes Jesus nos apresenta e conversa conosco, e nós temos às vezes um estupor de pensamento, né? E o Senhor fala conosco e nos dá orientações para cada um de nós. Uma das coisas que eu sempre peço, meus queridos irmãos e irmãs, é que Jesus me ensine pessoalmente, me traga realmente conhecimento, mas para isso eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que estar com Jesus sentado para poder conversar. E Jesus conversou com esses homens e eles só puderam reconhecer Jesus no partir do pão.
E como nós podemos hoje reconhecer que Jesus está no meio de nós, senão quando nós nos reunimos ali, a miúde, lá na igreja, junto com o sacerdote, quando ele faz a consagração da Eucaristia, naquele exato momento, no partir do pão, nós reconhecemos que Jesus está no meio de nós. Porque as palavras são as mesmas ditas desde o tempo de Jesus, que Jesus ensinou os discípulos a fazerem. E realmente hoje os padres fazem da mesma forma. E Jesus está no meio de nós dessa maneira. Só que o interessante aqui é que esses homens nada sabiam do que tinha, ou seja, Jesus o testou, né? E ele fez de conta que não sabia de nada para apresentar para aqueles homens. Mas aqueles homens nada sabiam a respeito daquele homem que estava na frente deles. E Jesus começou a falar, e eles começaram a sentir no coração, através de suas palavras, um arder. A mesma coisa é também quando o padre fala na homilia, e muitas das palavras que são ditas ali são as palavras de Jesus, que Jesus toca o coração do sacerdote para falar para nós. Chega a arder no nosso coração. Então é o Espírito Santo que confirma para mim e para você as palavras de Jesus, as palavras que Ele quer que nós aprendamos, que nós saibamos, para o crescimento nosso espiritual, para que nós possamos ser, naquele momento nós somos ensinados, nós possamos ser cada vez mais firmes nessa fé, para podermos alcançar os objetivos de Jesus, que é proclamar a palavra de Deus através de nossa boca. Porque nós, quando conhecemos Jesus, quando nós sabemos e reconhecemos quem Ele é através da Eucaristia e da palavra de Deus, que é proclamada lá na Santa Missa, nós vamos aos outros irmãos e vamos compartilhar essa palavra com eles. Porque todos precisam ouvir Jesus falar, Jesus ensinar, e todos precisam reconhecer que Jesus Cristo é e está no meio de nós. Queridos amados irmãos e irmãs, nós temos que agradecer ao Senhor pela grande misericórdia que Ele tem por nós. Porque se Ele não se apresentasse e não desse essa dica até então, de estar no meio de nós, como Ele estaria, como nós viveríamos sem Jesus? Como nós saberíamos, como nós sentiríamos a nossa vida? Meus amados irmãos, amadas irmãs, devemos agradecer ao Senhor por estas bênçãos e essas graças que nós recebemos. Por essa palavra de hoje de manhã cedo que nós recebemos aqui, para podermos banquetear juntos, saborear esta palavra. E pedimos ao Senhor que esse ensinamento que Ele nos traz nessa manhã de hoje, manhã que Ele nos ensina como reconhecer a Ele no partir do pão, reconhecemos que Ele é, que Ele está e que Ele permanece no meio de nós, no nosso coração, na nossa vida. Vamos rezar, meus amados irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor que esta quarta-feira possa ser uma ótima quarta-feira para nós, ao nosso benefício, para que nós possamos ter progresso, nós possamos ter prosperidade na nossa vida, nós possamos também encontrar os nossos irmãos e falar desta palavra que nós recebemos dessa manhã para esses irmãos. Irmãos e irmãs, abaixemos nossas cabeças nesse momento, reze comigo. Senhor Deus, eterno e todo-poderoso, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por este dia de quarta-feira, na qual nós podemos nos levantar, nos preparar, nos vestirmos para irmos ao trabalho. Mas aqueles, Senhor, que estão ouvindo neste momento, muitas vezes não irão trabalhar, irão ficar em casa, irão fazer algumas outras tarefas, mas que o Senhor, Pai, possa também protegê-los, dar força para eles, para que cada um deles tenham o reconhecimento também de Ti a todos os dias. Que o Senhor possa nos dar cada dia o reconhecimento de Ti na Santa Eucaristia, reconhecimento de Ti, Senhor, na palavra. Senhor Jesus, Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã, meu Pai. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor nos dá, de nós podermos levantar de manhã e estarmos reunidos aqui para a leitura da Tua palavra, para este momento simples,
de podermos ler uma palavra e compartilhar com os nossos irmãos. Senhor, perdoai os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Nos conduza, Senhor, aos teus caminhos. Não nos deixa cair no mundo, na perdição deste mundo. Faz-nos olhar, Senhor, que teu Santo Espírito possa descer sobre nós, nos orientando e nos dando discernimento a cada dia. Obrigado, Jesus, pelo grande sacrifício que fizeste na cruz. Obrigado, Senhor, e nos ensina a cada um de nós, com suas próprias palavras, com seu próprio jeito de ensinar, a trazer no nosso coração esta palavra maravilhosa de salvação, porque o Senhor trouxe a salvação a este mundo. Portanto, nós pedimos, Senhor, salva-nos de todos os erros, todas as falhas e pecados que temos. Somos pecadores e precisamos de nos arrepender dia a dia. E assim nós abaixamos nossas cabeças para te pedir perdão, Senhor. Senhor Jesus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Jesus, tende piedade de nós. Fazer com que nós possamos cada dia mais seguir teus ensinamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos suas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, e mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, vós, príncipe da milícia celeste. Pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo tentando perder as almas. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na minha e na sua vida, amado irmão, amada irmã, desejo a você que você possa ter uma ótima quarta-feira. E amanhã estaremos neste mesmo horário, deixando uma mensagem especial para você, juntos, meus amados irmãos e irmãs, lendo esta palavra de Deus. Um ótimo dia para você. Fique na paz.